Braid chamou esse estado mental de hipnose. O deus Hypnos era o comandante supremo do sono. Os antigos gregos o descreviam como uma mente com asas. Artistas rapidamente recorreram às técnicas de Braid por causa de seu fácil acesso ao subconsciente. As plateias logo faziam fila para ver hipnotizadores convencerem pessoas a fazerem coisas bizarras e humilhantes. Mas no final do século XIX, o psicanalista Sigmund Freud começou a fazer melhor uso da hipnose. Freud é famoso por reconhecer o poder do inconsciente. Muito do que vivenciamos, dizemos, fazemos e sentimos vem das forças do nosso inconsciente. Através da hipnose, Freud acessou o inconsciente de seus pacientes e usou o poder da sugestão para alterar seus comportamentos indesejáveis. Na Primeira Guerra Mundial, médicos alemães usavam a hipnose para tratar soldados traumatizados para que eles voltassem para a batalha quase imediatamente. Outros médicos tentaram aplicações mais dramáticas desse estado alterado de consciência. 20 anos antes da primeira anestesia de cloroformo entrar em uso, outro cirurgião escocês usou a hipnose para anestesiar pacientes antes de amputações. Mas James Esdale enfrentou o grande ceticismo da comunidade médica do século XIX. Certa vez, Esdale recebeu um homem para uma cirurgia de gangrena na perna e, na frente dos colegas, ele hipnotizou o paciente, que sorria enquanto tinha sua perna amputada. A conclusão deles foi de que Esdale tinha, abre aspas, contratado um homem durão para fingir que não sentia dor. Seus colegas se recusaram a acreditar no que tinham visto. Mas a hipnoanestesia ainda é usada hoje. Ir ao dentista pode ser uma experiência dolorosa. Perfurações, marteladas e cortes. Só a ideia de uma cirurgia dental pode ser assustadora e fazê-la sem anestesia pode ser extremamente doloroso. Olá, eu sou Ken Bushman. Estou aqui para ver o Dr. Edward. Eu vou substituir uma coroa usando a hipnoanestesia. Eu não gosto de agulhas, não gosto do sabor do anestésico, não gosto do lábio mole, eu não gosto de babar e da saliva na minha blusa. Então eu prefiro encarar a hipnose. Nós vamos tentar remover essa coroa ruim usando apenas a hipnose, sem nenhum anestésico químico. Normalmente seria um procedimento muito doloroso. Oi, Ken. É Oi, muito Lisa. bom te ver. Como você está? Eu estou ótimo agora que você chegou. Ótimo. Para hipnotizar Ken, o Dr. Onran consultou uma hipnoterapeuta chamada Lisa Meckenberg. Eu vou começar usando a hipnose para que Ken adormeça todo o seu corpo. E agora, Ken, vou te pedir uma coisa. Que você mantenha os olhos nesse pêndulo e siga só com os olhos. Enquanto você segue o pêndulo, seus olhos vão ficar muito cansados e vão começar a piscar. Lisa leva a mente de Ken a um estado de consciência entre sono e vigília para que ela possa controlar a conexão entre a mente e o corpo dele. O pêndulo é para deixar o corpo físico bastante relaxado. Daí, deixamos os olhos bem relaxados, tão relaxados que a pessoa nem que queira não consegue abri-los. E depois, faço com que eles levem esse nível de relaxamento dos pés e subindo pelo corpo físico. Ponha toda a ansiedade nesse braço e deixe ela sair por cada dedo, até a pessoa se sentir com o cérebro gigante, sem nenhuma sensação no corpo. A dor é o mecanismo de autoproteção do nosso corpo. Ela surge para dizer ao cérebro que estamos em perigo. A hipnose desliga a mente do corpo. Mas alguns tipos de dor não são um aviso, não são por perigos. São só dores. Então suma com elas. Nesse estado alterado, o cérebro de Ken se desconecta da sensação de dor. Lisa aprendeu a hipnoterapia porque ela sofre de dores todos os dias.
Eu sofro da doença de Crohn, que é quando o seu sistema imunológico ataca tecidos saudáveis. Todos os dias eu tenho dor. Eu posso ficar debilitada por causa dela. E estava assim até descobrir como usar a hipnoterapia para controlar minha dor. A hipnose é a criação da visão mais bonita de como você quer que as coisas sejam no seu mundo. Quando eu me hipnotizo, preciso levar minha mente a um lugar muito tranquilo para poder acessar o maior conforto. Então uso o poder da imaginação para me imaginar numa praia. Vejo um céu lindo, depois imagino ouvir o som das ondas e sinto a areia molhada embaixo dos meus pés. Fico completamente em paz. E a cada número, você vai mais fundo. É esse nível de conforto que ela precisa dar ao paciente Ken Bushman. Lisa venceu sua própria dor com a hipnose, mas será que vai funcionar para Ken? Matadores ninjas que explodiam. Ken Bushman está passando por uma cirurgia de substituição de coroa. Um cirurgião dentista vai serrar a antiga coroa de Ken para removê-la. Ao invés de utilizar anestesia química, Ken entrou em estado de transe usando a hipnoanestesia. Há um interruptor bem aqui na testa. Veja o interruptor. Lisa controla a consciência de Ken simplesmente estalando dedos. 2 vezes mais profundo. Como um interruptor de luz, ela pode ligá-la e desligá-la. Você vai ficar confortável. Vai seguir as instruções do Dr. Edward. Eu vou contar uma história. É um dia muito lindo. E você subiu a montanha de Sierras. A água corre em torno da pedra. Você sente o calor do sol. Eu vou contar de 1 a 5. No 5, você vai acordar em um estado não sugestionável. Se sentindo acordado e alerta bem melhor que o anterior. 1, 2, devagar, calma. No 3, inspire bem fundo, trazendo positividade e relaxamento. E inspire negatividade e estresse. 4 é um número bem alerta e 5 os olhos abrem acordados. 1, 2, 3, 4, 5. Olhos abertos, acordado. Como se sente, Ken? Eu me sinto ótimo, só senti uma leve pressão. A pressão maior que senti foi quando ele estava tirando o dente velho, Nossa. mas... fora isso, foi maravilhoso. Essa é a coroa que nós tiramos da boca do Ken. Você vê que é bem grossa, foi um pouco difícil remover. Mas isso não poderia ter sido feito... Bom, nós não poderíamos ter feito isso sem anestesia. Mas ele foi muito bem e a hipnose realmente funciona. O procedimento foi muito tranquilo. Obrigado, doutor. Agora você tem uma coroa temporária. Eu não tenho efeitos colaterais e posso sair daqui sem embolar as palavras ou ficar com a boca mole babando na blusa. O objetivo da hipnose é desligar a mente do corpo. Mas podemos aprender a deixar o plano físico? A maioria das culturas acredita que o poder de estar em toda parte e ver tudo é reservado apenas aos deuses. Os antigos egípcios representavam o seu deus Horus como um olho que tudo vê, um símbolo que veio para o mundo judaico-cristão. Na tradição hindu, o terceiro olho de Shiva se tornou uma marca para os mortais comuns. Os hindus acreditam que não há diferença entre o ser e o universo. Aqueles que se iluminarem podem aprender a transcender seu corpo físico. Durante séculos, xamãs das tribos nômades da Ásia Central disseram que quando entravam em estado de transe, seus corpos espirituais podiam viajar a lugares distantes. Na
Na década de 30, o Dr. Joseph Ryan iniciou uma série de experimentos científicos para testar se o olho dessa mente seria real. Em seu teste mais famoso, ele pediu a uma pessoa que previsse a ordem de cartas a 90 metros de distância delas. Ele disse que a suposição da pessoa poderia ter sido ao acaso. Ryan repetiu o experimento a uma distância de 230 metros e, mais uma vez, a pessoa previu a ordem das cartas. Depois de vários anos de pesquisas e testes, o Dr. Ryan chegou à conclusão de que o sexto sentido era real e o chamou de PES, percepção extrasensorial. Esse é David Morehouse. Há 20 anos ele era um espião militar dos Estados Unidos. Mas ele não lia mapas ou imagens de satélites para conseguir informações. Ele usava a PES. Sua jornada no mundo da espionagem clarividente começou depois de um acidente quase fatal. Em 1987, eu era um comandante da tropa de choque. Era a minha segunda vez no comando e minha companhia foi selecionada para ir à Jordânia treinar soldados jordanianos. Enquanto eu estava lá treinando, fui ferido na cabeça por uma bala perdida de uma metralhadora jordaniana. Eu caí inconsciente no deserto e tive uma visão nesse estado intermediário entre consciência e inconsciência, quase que um estado de sonho. A maioria das pessoas que teve esse tipo de visões, feito pesadelos, reluta em falar delas. Não é fácil sentar aqui e dizer que eu me desloquei de alguma forma. Algum portal se abre e algo que eu não percebo entra por ele. Mas o que Morehouse não sabia era que 10 anos antes, os militares americanos tinham contactado dois físicos, Russell Targ e Harold Puthoff, para testar as aplicações da PES. Em meio à Guerra Fria, os militares americanos buscavam novas maneiras de reunir informações sobre a União Soviética. O governo americano estava procurando maneiras de aumentar o potencial de performance humana. Eles queriam tentar usar a mente humana para ver o campo de batalha, assistir a batalha se desenvolver antes que ela ocorresse. Era uma técnica chamada de visão remota. O espião clarividente ficava numa sala, isolado do mundo externo, recebia coordenadas de um alvo e pediam que ele descrevesse o que via. Experimentos anteriores deram resultados surpreendentes. Uma das mais incríveis foi de Pat Price, um ex-delegado de polícia de Burbank, Califórnia. Ele foi instruído a ver à distância uma unidade militar soviética e relatar o que tinha visto. Ele desenhou um guindaste de pórtico com 8 rodas que rodavam em trilhos. Ele também desenhou esses cilindros de gás. Esse é um desenho da imagem real da unidade soviética vista por satélite. O desenho revela semelhanças significativas com a visão de Pat Price, incluindo o número de rodas no guindaste. Foi um acontecimento incrível na visão remota. Como resultado dessas descobertas, o governo começou a recrutar espiões clarividentes para participar de programas de visão remota, e David Morehouse foi um deles. Foi estranho sair do plano físico como comandante da companhia de infantaria para entrar nesse plano metafísico da visão remota. David Morehouse foi enviado a uma unidade confidencial para ver se poderia usar seu sexto sentido. A Terra revela o... Em 1988, David Morehouse foi enviado a Fort Meade, Maryland, para se tornar um clarividente. Para avaliar a capacidade de visão remota de David, a CIA deu a ele um alvo de teste. Era a Biblioteca do Congresso. Mas David só tinha umas coordenadas em código para se conectar ao alvo. Ele desenhou primeiro uma linha abstrata e depois registrou dados sensoriais como cores, texturas, temperaturas e odores. As informações do subconsciente de David agora começam a preencher as páginas: preto, branco, vermelho, azul, vidro, metal, livros, revistas, mármore. De repente, bum! Mais outro desenho, outra imagem que vem à mente. Então eu desenho isso aqui com um domo.
O desenho foi um sucesso impressionante, mas Morehouse continuou. Mais informações preenchiam o quebra-cabeças.